Então, essa parte das grandezas direta e inversamente proporcionais, elas vão fazer diferença na hora da gente resolver problemas utilizando a regra de 3. A regra de 3 nada mais é do que a propriedade fundamental das proporções, né, que é básico para a gente resolver a regra de 3. Então, já vamos direto para o exemplo. Digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora em determinado período de tempo, percorra 250 km. Quantos quilômetros ele percorreria se sua velocidade fosse 75 km por hora? Então, primeiramente, nós vamos organizar os dados do problema. Então, o que nós temos? Nós temos a velocidade desse automóvel, vou botar aqui V de velocidade, e a distância percorrida, D de distância. Ele tem 50 km por hora de velocidade e ele percorre uma distância de 250 km. Se a velocidade for de 75 km por hora, eu quero saber quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer. Quando a gente está procurando um valor, a gente pode usar uma letra para representar esse valor, que a gente chama de incógnita. Então, vou usar a letra X aqui. O que acontece? Agora eu vou comparar essas duas grandezas. Veja bem, a velocidade ela saiu do 50 para o 75, então a velocidade está aumentando, né? Se a velocidade está aumentando, se eu estou andando mais rápido, é porque a distância que eu vou percorrer também vai ser maior. Não falei em tempo aqui, tá? Isso foi só velocidade e distância. Quando as duas setinhas ficam viradas para cima, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente. Quando elas são diretamente proporcionais, o que a gente faz? A gente vai, depois de organizar, vai resolver. Então, a gente vai tirar exatamente como está aparecendo aqui, ó. Exatamente como apareceu na minha organização. 50 está para 70. Então, fica o 50 em cima e o 75 embaixo. 75, perdão. Igual 250 está para x. Feito isso, eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar o 50 pelo x e o 75 pelo 250. Então, eu vou ficar com 50 vezes x, veja bem, eu estou multiplicando um número por uma letra, não tenho como resolver isso, eu não sei qual é o resultado que isso vai dar. Então, a gente deixa assim, 50x. E vou multiplicar o 75 pelo 250. O 50x não tenho como resolver ainda, deixa ele esperando ali. Agora, 75 vezes 250 vai dar 18.750. Muito bem. Depois que eu fiz essa multiplicação, o que eu vou analisar agora? Eu estou procurando o valor de x, né? De um x só. E aqui eu tenho 50x. Eu tenho que tirar esse 50 dali, então. Para eu tirar esse 50 dali, eu deixo o x sozinho aqui desse lado, coloco igual, coloco 18.750, né? O número que já está do lado direito do igual permanece. E o 50, que estava multiplicando aqui, né? Porque lá no início a gente fez 50 vezes x, então a multiplicação é a operação que está com 50 e o x ali. Ele vai passar para o outro lado, só que dividindo. Então, o 50 que estava aqui, ele vai lá para o outro lado, dividindo o 18.750. Aí eu resolvo essa divisão, vai dar 375 quilômetros. Isso quando as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, observem aqui. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem uma outra forma para resolver. Então, vamos lá. Um veículo, aqui, a 120 km por hora, gasta 2 horas em determinado percurso. Então, o que eu tenho? Eu tenho velocidade e tenho tempo. A velocidade é 120, o tempo é 2 horas. Qual seria a sua velocidade? Então, agora eu estou procurando velocidade, vai o x ali, se o tempo gasto fosse de 6 horas. 6 horas. Vou fazer a comparação. Primeira coisa, organiza e faça a comparação. O que está acontecendo com o tempo? Ele passou de 2 para 6, então ele está aumentando. Se o tempo está aumentando, a velocidade vai ter que diminuir. Ele vai ter que andar mais devagar. Então a velocidade diminui. Se eu tenho mais tempo, a velocidade vai diminuir, porque eu estou levando mais tempo para fazer aquele percurso, significa que eu estou andando mais devagar. Vejam que uma setinha ficou para cima e a outra ficou para baixo. Quando isso acontece, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. E isso muda o jeito da gente resolver. A gente vai tirar 120
está para x, bem como apareceu ali, e a outra grandeza a gente vai inverter, porque ela é inversamente proporcional. Então, eu inverto. Ao invés de eu tirar 2 e 6, eu vou tirar 6 em cima, 6 está para 2. E aí, o jeito de resolver é o mesmo. Eu vou multiplicar cruzado. 6 vezes x é 6x, né? Letra vezes número fica letra e número. 120 vezes 2, eu consigo multiplicar. 120 vezes 2. Então, eu vou ficar com 6x igual a 240. E, por último, o 6 que estava ali multiplicando vai aparecer lá do outro lado, só que dividindo. Então, 240 dividido por 6, logo, o valor que eu estou procurando aqui é 24. Opa, 24 não, 40. 40, aqui. 40 quilômetros. Depois, nós temos mais alguns exemplos aqui, ó, para resolvermos. Número 1, ó. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Então, vamos organizar. Nós temos volta e temos tempo. 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas? Então, o x vai voltas, nas voltas, dará em 28 minutos. Aí eu vou para a comparação. Vou para a grandeza que eu conheço. De 20 para 28, aumentou. Se o tempo está aumentando, o número de voltas também vai aumentar. As duas setinhas para o mesmo sentido é porque as grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu tiro exatamente como apareceu ali, 80 está para x, igual, assim como 20 está para 28. Vou multiplicar cruzado, x vezes 20 fica 20x, e 80 vezes 28, 80 vezes 28, 2.240. Então, o x vai ser, eu tenho que tirar o 20 dali, né? Ele vai para o outro lado dividindo. 2.240 dividido por 20 vai dar 112. E está pronto, 112 voltas. O outro aqui. Com 8 eletricistas, podemos fazer uma instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, nós temos aqui o número de eletricistas e os dias. O problema me disse que com 6 eletricistas, 3 dias está pronta a instalação. Ele está perguntando quantos dias, então o x vai aqui nos dias, levarão quantos eletricistas? Ah, não, ali não é 6, é 8. Então, vamos arrumar aqui. 8 eletricistas, 3 dias, e aí 6 eletricistas, quantos dias? Isso aí. Então, vamos analisar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. O número de eletricistas está diminuindo, a instalação da casa é a mesma. O número de eletricistas diminui, eu vou levar mais tempo para fazer o trabalho, porque o trabalho é o mesmo, se eu tenho menos gente trabalhando, eu vou levar mais tempo. Então, se uma flechinha ficou para cima e outra para baixo, inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter uma das minhas grandezas. Eu gosto sempre de tirar a que tem o x primeiro. Então, 3 está para x, e aí eu vou inverter a outra. Ao invés de eu tirar 8 está para 6, eu lembro que elas são inversamente proporcionais, e aí eu tiro 6 está para 8. E aí eu resolvo isso. Multiplico o cruzado, 6 vezes x é 6x, e 3 vezes 8 é 24. Então, fico com 6 vezes x igual a 24. Por último, aquele 6 que está lá com o x vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 24 dividido por 6, que é 4. Então, 4 dias. Depois, um senhor pegou emprestado com um amigo uma quantia de 3.000 reais para quitar uma dívida num banco. Entretanto, esse senhor teve um gasto inesperado com seu carro e gastou a quantia de 600 reais. Quantos por cento esse senhor gastou do total? Então, veja bem, ele pegou o total de 3.000, então 3.000 representa 100%. Ele gastou 600 reais, eu quero saber qual é o percentual que isso representa. Então, eu faço igual eu estava fazendo antes, ó, eu tiro 3.000
está para 600, assim como 100 está para x. E aí resolvo o cruzado. Obviamente, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, porque olha só, se ele tinha 3.000 e gastou 600, isso aqui está diminuindo. Logo, o percentual aqui também vai ser menor, então diretamente proporcionais. 3.000 vezes x vai ficar 3.000x e multiplico 600 pelo 100. Então, vou ficar com 3.000x igual a 60.000. Por fim, então, 60.000 dividido por 300. Coloquei na forma de fração para a gente simplificar os zeros, né? 2 daqui com 2 daqui. 600, eu botei um zero para mais. 600 dividido por... Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, tá certo. 600 dividido por 3.000. Aqui faltou um zero. 3.000. Então, corta mais um. 60 dividido por 3, né? 60 dividido por 3 é 20. Então, o x é 20%.